iniciarmos o sermão propriamente dito, gastar alguns minutos com alguns lembretes. Primeiro, nós estamos tendo nesse final de semana o concílio de anciãos e pastores da Associação Paulista Oeste. Olhe por esse encontro. Ali são traçados os planos, as metas para toda a associação. É um momento onde os anciãos têm a oportunidade de terem palestras e ter um enriquecimento espiritual. O projeto Reavivados por Sua Palavra é um projeto a nível mundial da igreja, um capítulo por dia. O capítulo de hoje é 1 Reis, capítulo 1, ali onde Salomão é coroado rei. Leia. A igreja como um todo está lendo um capítulo por dia, começou em abril do ano passado, e a ideia é que até metade de 2015 nós tenhamos lido toda a Bíblia. É um projeto muito interessante, faça parte desse projeto. Próximo dia 28 de fevereiro, nós iniciaremos 10 noites de clamor pelo derramamento do Espírito Santo. Anote na sua agenda, se puder, já comece a orar, que nós estaremos aqui todas as noites, num momento especial, clamando pelo derramamento do Espírito Santo, até o dia 9 de março. Abra sua Bíblia, no livro de 1 Pedro. Enquanto você procura aí, 1 Pedro, eu vou fazer alguns comentários sobre a personalidade de Pedro. Eugene Peterson, pastor americano que é responsável por escrever essa Bíblia, a mensagem. Ele pegou a Bíblia e colocou a Bíblia na linguagem contemporânea. Alguns dizem que é uma Bíblia para quem já está cansado de ler a Bíblia tradicional, mas não é de forma nenhuma para você descartar a sua Bíblia. É só um complemento, uma maneira de uma linguagem mais informal, talvez, ou como ela diz, contemporânea. E ele diz assim sobre Pedro. Pedro era um líder nato e desfrutava o respeito de seus companheiros apenas com a força da personalidade que tinha. Na igreja primitiva, sua influência era enorme e reconhecida por todos. Pela força da sua posição, ele se tornou a figura mais poderosa na comunidade cristã. Sua pregação enérgica, a oração fervorosa, a ousadia nas curas e a direção sábia confirmaram a confiança depositada nele. A maneira pela qual Pedro se comportou na posição de poder é ainda mais impressionante que o poder em si. Pedro permaneceu fora dos holofotes, não se agarrou ao poder e manteve uma subordinação escrupulosa a Jesus. Com a sua personalidade carismática e a posição merecida de líder, ele poderia facilmente usurpar o poder, usando a preeminência da sua associação com Jesus para se promover. É admirável que ele não tenha feito isso. Tentação que outros líderes espirituais talvez não resistiriam. E nas duas cartas de Pedro transparecem as qualidades de Jesus que o Espírito Santo moldou nele. A prontidão para abraçar o sofrimento em vez do prestígio, sabedoria, aquela que não vem dos conhecimentos de livros, humildade que não se desgastou com o tempo. Que testemunho! Que lição para nós de alguém que conviveu com Jesus, mas que principalmente que permitiu que o Espírito Santo moldasse o seu caráter. O seu temperamento talvez rude, grosso, áspero, foi moldado e transformado pela contemplação do caráter de Jesus. Então, 1 Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 1. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1. Eu leio assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências.
desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Sabe, algumas vezes nós lemos um texto da Bíblia, e esse texto a gente lê e continua lendo e não mexe muito com a gente. Às vezes a gente lê até o mesmo texto, e um dia que você está mais sensível, você para e começa a refletir sobre esse texto. Foi o que aconteceu comigo, com esse trecho que eu acabei de ler com vocês. Eu até lembrei daquela pregadora que passou acho que o ano passado, que é a Anaísa. Ela lia um texto que impressionava ela, ela falava: uau! Porque realmente mexia e mexe com a gente. Quando a gente lê raça eleita, sacerdócio real, nação santa. E esse texto está falando comigo, está falando com você. É você que é raça eleita, sacerdócio real, sou eu. É um chamado para nós. Isso como ser santo. Confesso que essa é a parte que mais mexeu comigo. E às vezes, muitas vezes, quando a pessoa sabe que você é cristão, é evangélico, é adventista, a pessoa espera ver em você um santo. E quando ela não percebe, ou percebe alguma coisa ruim, ela está pronta para te criticar. E às vezes a gente não quer nem ser esse santo. Como ser santo? E daí eu li, reli esse texto e fui me aprofundar. Abra sua Bíblia lá em Levítico, capítulo 20. Esse ser santo é um mandamento muito bem conhecido para aqueles que conheciam o Pentateuco. Levítico, capítulo 20. Levítico 20, no verso 7. Diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E o Antigo Testamento, em várias ocasiões, aparece essa recomendação: sede santos, pois eu, o Senhor, sou santo. Vamos voltar lá no Novo Testamento, agora no livro de João. João, capítulo 17. Capítulo da famosa oração sacerdotal do nosso mestre Jesus. João capítulo 17, no verso 17. Algumas vezes conversando com o pastor Pereira, eu já manifestei a ele
o meu desejo de ter algum assunto específico para pregar. E eu comentava com ele, pastor, eu gosto, quando sou convidado a pregar, de ter um tema, um assunto. E aí prontamente ele me veio justo com esse verso aqui, João 17, verso 7, que diz assim, verso 17, desculpa. João 17, no verso 17 também. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí eu fico lembrando, sede santos, nação santa. E aqui Jesus dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos voltar lá em Pedro, Pedro capítulo 2. Desculpa, 1 Pedro capítulo 2, isso mesmo. Pedro ele dá a dica aqui, ele começa o capítulo 2 justamente falando de como ser santos. Logo no comecinho do capítulo 2 de 1 Pedro, ele diz assim, despojando-vos, portanto, de toda maldade. Essa Bíblia, a mensagem, eu vou ler para vocês aqui como esse autor escreve. Ele fala assim, esse mesmo trecho de 1 Pedro capítulo 2, verso 1, ele fala assim, por isso, limpem a casa, tratem de varrer tudo que é malícia, fingimento, inveja e comentários maldosos. Vocês já provaram de Deus, agora, como bebês de colo, bebam a pura bondade de Deus, e assim crescerão maduros e completos em Deus. Você já provou de Deus? Você que está vindo hoje pela primeira vez na igreja, você já provou de Deus? Você que já vem há um tempo na igreja, eu gostaria de fazer um convite a você. Feche os seus olhos e pense na sua vida. Feche os seus olhos agora e pense na sua vida, como Deus tem agido na sua vida. E veja se você já provou de Deus na sua vida. Eu não sou vidente nem adivinhador, mas eu tenho certeza que cada um aqui presente já provou de Deus. Pelo simples fato de você hoje ter vindo à igreja, você já provou de Deus. Deus tocou no seu coração, de alguma maneira você está hoje aqui juntos para louvarmos o nome de Deus. Então essa mensagem de Pedro é para você e para mim, que já provamos de Deus. E o que o comecinho de Pedro, capítulo 2, está falando aqui, é para que a gente possa tirar o foco do nosso próprio umbigo. Para que a gente possa parar de cuidar dos nossos próprios interesses. Para que a gente possa olhar além dos muros que às vezes a gente cerca a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos, que a gente possa olhar além. Às vezes a gente cerca até os muros da igreja e a igreja para de fazer a função verdadeira dela, que é de servir. Então a gente possa ir além. Mas voltando ao texto de Pedro, o assunto aqui que ele trata não é a distinção entre judeus e gentios. O assunto é entre cristãos e não cristãos. Quando ele fala no verso 9, ele faz esse link, ele fala assim, vós porém. Então ele está aqui mostrando o contraste do cristão em relação ao mundo. Entre aqueles que rejeitaram a pedra angular e aqueles que aceitaram a pedra. Por isso que Pedro destaca que Jesus é a pedra viva. E também diz que os cristãos são pedras na edificação de uma casa espiritual. Você já se imaginou como uma pedra? Uma pedra na edificação de uma casa espiritual? Você se sente parte de uma família? É isso que Pedro está falando aqui. Cada um de nós, como membros de uma família, participantes na edificação da casa espiritual.
Então ele chega ao centro do tema que eu quero mais me ater, que é o verso 9 e 10. Eu leio novamente. 2 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10, que diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Privilégio cristão. Esse é o primeiro tópico que eu gostaria de discorrer. Eles são um povo escolhido. Pedro está se referindo ao novo Israel, não ao antigo. Os cristãos são povo escolhido. A palavra povo tem o sentido de gente nascida de descendência comum e que vive em comunidade. Espiritualmente falando, a igreja tem uma vida em comum, pois a vida de Cristo é compartilhada por todos. E tem descendência comum, pois participam do novo nascimento, sendo filhos e filhas de Deus. É por isso que Pedro faz referência a este novo nascimento, quando diz no verso 2: Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. Olha que figura maravilhosa. O leite materno. Eu convido você a abrir a Bíblia lá em Isaías. Vamos voltar ao Antigo Testamento, no livro de Isaías, capítulo 43. Isaías 43, no verso 10, está assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi para que saibais, e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Aqui, através do profeta Isaías, o Senhor está se referindo ao antigo Israel. O povo de Israel já havia sido escolhido, já havia tido o seu privilégio de povo escolhido, mas ele perdeu esses privilégios pela desobediência e pela dureza do seu coração. Ou seja, nós temos o grande privilégio de sermos o povo de Deus, um povo escolhido, mas junto com esse privilégio nós temos também uma grande responsabilidade. E Jesus contou uma parábola que apresenta exatamente essa situação. Vamos lá em Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Vamos ver a história da vinha. Vamos relembrar essa parábola. Mateus 21, verso 33. Na verdade, essa parábola já havia sido contada ou cantada, pois ela foi feita em forma de canção, lá no livro de Isaías, capítulo 5, de 1 a 7. E agora Jesus apresenta os principais sacerdotes e fariseus essa parábola, a partir do verso 33. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Faz uma pausa aqui. Toda vez que Jesus contava uma parábola, na incrível sabedoria do mestre, ele falava de algo bem familiar ao povo. Ele falava de coisas que as pessoas facilmente podiam se identificar ou se colocar no lugar das pessoas, dos personagens dessa parábola. Então esse era um fato, uma situação que acontecia realmente naquela época. Vamos continuar então no verso 34. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores
para receber os frutos que lhe tocavam, para poder pegar a parte dele, o lucro dele. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram a mesma sorte. Por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos dos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta terra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. O comentário bíblico de Barton, ele diz assim: quem ouvia a parábola, esse que nós acabamos de ver aqui, os principais sacerdotes e os fariseus, eles podiam fazer as identificações necessárias dos personagens aqui com toda facilidade. E ele continua: a vinha é o povo de Israel, o proprietário é Deus, os lavradores são os líderes religiosos de Israel que estavam a cargo, por assim dizer, do bem-estar da nação, tarefa imposta por Deus. Os mensageiros enviados são os profetas, enviados por Deus e que tantas vezes foram rechaçados e injustiçados. O Filho, que no final aparece aqui, não é outro senão o próprio Jesus Cristo. E assim, Jesus apresenta um relato muito real. Jesus manifesta tanto a história como a condenação de Israel. Um povo eleito, um povo escolhido, mas que perdeu os seus privilégios. A escritora Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, também fez um comentário muito interessante que eu gostaria de trazer para vocês. Ela escreve assim: o lavrador escolhe um pedaço de terra no deserto, cerca, limpa, lavra e planta-o de vides seletas, antecipando rica colheita. Espera que esse pedaço de terra, por sua superioridade ao deserto inculto, o honre pelos resultados de seu cuidado e serviço. Assim, Deus escolheu um povo no mundo para ser instruído e educado por Cristo. Pela nação judaica, era propósito de Deus comunicar ricas bênçãos a todos os povos. Por Israel, devia ser preparado o caminho para a difusão de sua luz a todo o mundo. A advertência não foi atendida pelo povo judeu. Esqueceram-se de Deus e perderam de vista o alto privilégio de representantes seus. As bênçãos que receberam não reverteram em bênçãos para o mundo. Todas as prerrogativas foram usadas para a glorificação própria. Roubaram a Deus do serviço que deles requeria e roubaram a seus semelhantes a direção religiosa e o santo exemplo. E ela vai mais fundo. Ela diz assim: a parábola da vinha não se aplica somente à nação judaica. Ela tem uma lição para nós.
à igreja dessa geração, Deus concedeu grandes privilégios e bênçãos e espera os frutos correspondentes. É por isso que o título do sermão eu escolhi assim: uma nação de sacerdotes, privilégios e responsabilidades. A parábola da vinha não se aplica somente à nação judaica. Deus espera os frutos, nossos frutos correspondentes. Fomos redimidos por um grande resgate, um resgate precioso. E pela grandiosidade desse resgate, nós podemos conceder os resultados. Nessa terra, a terra cujo solo foi umedecido pelas lágrimas e pelo sangue do Filho de Deus, ela diz, devem ser produzidos os preciosos frutos do paraíso. As verdades da palavra divina devem manifestar na vida dos filhos de Deus sua glória e excelência. Mediante seu povo, revelará Cristo, seu caráter e as bases do seu reino. Privilégios e responsabilidades. Um segundo tópico que eu gostaria de destacar, voltando lá para 2 Pedro, 1 Pedro capítulo 2, é sobre a dignidade cristã. Quando Pedro diz, os cristãos são sacerdócio real e casa real. Livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 6, nós lemos assim: e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Em Êxodo capítulo 19, verso 6, vamos voltar lá no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 19, verso 6. Diz assim, vós, Êxodo capítulo 19, verso 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Os cristãos são uma casa real. Vamos agora lá em Hebreus capítulo 4. Nós lemos esse texto, acho que na quarta-feira o pastor estava estudando sobre santuário, nos trazendo domingo e quarta no estudo sobre o santuário. Hebreus capítulo 4. Muitas vezes nós usamos esse texto também na oração intercessória, porque é um texto muito bonito e muito real também. Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aqui Jesus é mostrado como sumo sacerdote, que é entronizado. Ele é o rei sacerdote. Como sacerdotes, os cristãos têm acesso direto a Deus, por intermediação de Jesus. Pelo sangue de Jesus, nós temos acesso direto a Deus. E como sacerdotes, nós somos responsáveis pela condução de outros a Ele. Esse é o chamado de Deus para você. Você que faz parte desse sacerdócio real, eu que sou parte desse sacerdócio real, nós somos responsáveis pela condução de outros a Ele. Lá em Apocalipse, vamos lá em Apocalipse agora, capítulo 5. Livro de Apocalipse, capítulo 5.
na celebração